Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Nosso estudo é geometria espacial. Então, são vários sólidos geométricos. Como primeiro dos sólidos, nós iremos estudar os prismas, ok? Então, vem comigo, galera. Vamos começar aí o estudo de sólidos geométricos. Bom, galera, só para vocês terem uma ideia, que os sólidos geométricos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Aqui alguns exemplos, né, de alguns objetos que nós temos aqui, algumas caixas no formato de sólidos geométricos, né? Temos aqui, ó, este aqui no formato de um prisma de base triangular. Eu tenho aqui um na forma de paralelepípedo, um prisma hexagonal. Então, enfim, são modelos aí de sólidos geométricos, ok? Eu tenho aqui um cubozinho, né? Ok? Bom, o que é um sólido geométrico, galera? Veja bem, até então, o estudo da geometria, quando a gente estava na geometria plana, nós estávamos estudando um plano bidimensional, que é um plano em duas dimensões, eixo X e eixo Y. Agora, com a geometria espacial, nós partimos para um plano tridimensional. Então, agora a gente tem três eixos, X, Y e Z, ok? Bom, mas não esquenta com isso não vamos estar fazendo nenhuma representação no plano, ok? Então, sólido geométrico é o quê? É um corpo sólido com uma forma geométrica tridimensional, limitado por superfícies planas e curvas, ok? Bom, os sólidos, eles se classificam de dois tipos. Nós temos os poliédricos e os não poliédricos, ok? Nós dizemos sólidos poliédricos, aqueles sólidos que só apresentam superfícies planas, ok? Então, aqui um exemplo de dois sólidos que são chamados de poliédricos. Eu tenho aqui um prisma e eu tenho aqui uma pirâmide. Eles são caracterizados como sólidos geométricos poliédricos porque todas as suas superfícies são planas. Observem, ó, tudo plano. Eu não tenho curva neles, ok? E os sólidos não poliédricos são aqueles que apresentam superfícies planas e curvas também. E aí eu tenho o caso do cone e do cilindro. Tem superfícies planas, que é a sua base, e tem também as superfícies curvas, ok? Então, nós vamos estudar todos esses sólidos geométricos. Prismas, pirâmides, cones, cilindros, ok? Beleza? Bom, classificação dos poliédricos, ok? Então, os poliédricos, eles se classificam em dois tipos, os prismas e as pirâmides, ok? Só que, qual que é a diferença do prisma para a pirâmide? A diferença do prisma para a pirâmide é que o prisma apresenta duas bases e a pirâmide tem uma única base. Então, eu tenho sólidos que têm duas bases e eu tenho sólidos que contêm somente uma base. Entendem isso? Duas bases e uma base. O prisma, que é o alvo do nosso estudo nesta aula, contém duas bases, beleza? Bom, o prisma, ele vai ser classificado de acordo com o tipo de base que ele apresenta. Como assim, professor? Que tipo de base? A base pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrado, a base pode ser um pentágono, um hexágono ou outro polígono qualquer, ok? Então, veja bem, de acordo com o modelo da base do poliedro, é que nós vamos dar a nomenclatura do prisma. Então, como esse aqui é um triângulo, eu digo que é um prisma triangular. Como esse aqui tem a base um quadrado, eu digo que é um prisma quadrangular. Como eu tenho aqui um pentágono, prisma pentagonal. Aqui eu tenho um hexágono, então eu digo prisma hexagonal. Entendem isso?
Beleza, né? É importante essa associação, galera, porque quando aparecer lá no concurso uma questão desse tipo, vai aparecer assim, dado um prisma regular triangular. Então você já tem que sacar que como é um prisma triangular, a base dele é um triângulo. Dado um prisma hexagonal, quer dizer que a base é um hexágono, tá ligado? Beleza? Então vamos lá. Bom, depois a gente vai entrar nessas questões de faces, arestas, quando a gente estiver estudando só essa questão do poliedro. Nós vamos ver isso num outro momento. Então veja bem, prismas, galera, é um sólido com bases paralelas poligonais iguais e paralelogramos como faces laterais. Aqui é um exemplo. Esse cara aqui é chamado de prisma reto. Professor, por que prisma reto? Porque, veja bem, ó, as suas linhas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base. Por isso que nós dizemos que ele é um prisma reto, ok? Para efeito de estudo, nós vamos concentrar basicamente no prisma reto, que é o que é mais cobrado a nível de concurso, tá? São os prismas retos. Não que não possa, de repente, cobrar um prisma oblíquo, mas não é muito comum. Então, nesse primeiro momento, nós vamos dar a atenção especial ao prisma reto. Como que é o prisma oblíquo? O prisma oblíquo seria isso aqui, ó. Observe que é a mesma figura, só que agora as suas arestas laterais, elas não formam mais um ângulo de 90 graus com a base. Observe que ela está inclinada. Esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Por isso que é chamado de prisma oblíquo, ok? Então está aqui dois modelos, sendo que o reto é que nós iremos concentrar o estudo. Vamos conhecer quais são os elementos que constituem o prisma. É muito importante a gente saber quem é quem num prisma. Então, observem a figura. Eu tenho aqui um prisma, ok? O que eu tenho no prisma? Eu tenho duas bases, beleza? Ó, base, base. O que eu falei? O prisma é um sólido que contém duas bases. O que mais que eu tenho no prisma? Eu tenho a aresta da base. O que é a aresta da base? Esta linha aqui é um lado do polígono da base. Nós já demos essa aula de polígono. Então, se você não entender bem essa aula de polígono, você vai ter dificuldade aqui nos sólidos. Duas aulas muito importantes para você conseguir acompanhar bem isso aqui. É assistir a aula de polígono e assistir a aula de área de figuras planas, ok? Porque quando nós formos entrar em volume, eu preciso saber a área da base. E a base é um polígono. Eu tenho que saber como calcula essa área. Tranquilo? Bom, então veja bem, a aresta da base são os lados do polígono. Aí eu tenho face lateral, galera. O que é a face lateral? Face lateral é o lado desse prisma. Quantas faces eu tenho num prisma? Olha a pergunta, quantas faces eu tenho no prisma? A resposta é, depende do polígono da base. O polígono da base é que determina a quantidade de faces. Se eu tenho um pentágono, o pentágono é um polígono de 5 lados. Então eu vou ter 5 faces laterais. Para cada lado do polígono da base, eu tenho uma face lateral. Se eu tenho na base um triângulo, então eu vou ter 3 faces laterais. Para cada lado, uma face. Se eu tenho um quadrado, 4 faces laterais. Entendem isso? Bom, aresta lateral. Aresta lateral é a medida deste lado aqui, ó. Isso que é a aresta lateral, ok? Aqui é uma aresta lateral também. Que mais? Altura, galera. Olha aqui, ó. Olha só. Isso é a altura do prisma, ok? Então está aqui todos os elementos que eu preciso saber do prisma. Eu tenho que saber que o prisma tem duas bases, que o prisma apresenta aresta na base, que o prisma apresenta aresta lateral, que o prisma tem faces
faces, que são os lados, ok? E que o prisma tem uma altura. O que é a altura? É a distância compreendida entre as duas bases, ok? Isso é a altura. Quando o prisma for reto, a altura é igual à aresta lateral. Quando se tratar de um prisma reto. Quando for prisma oblíquo, não. Aí nós vamos ter que usar outras relações. Mas quando for reto, a altura é igual à aresta lateral. Tranquilo? Bom, agora nós já conhecemos os elementos do prisma. Olha só. Vamos focar nosso estudo em 3 modelos de prisma. Professor, por que só em 3 se tem muito mais de 3 bases? Porque são as mais cobradas. Você pode verificar em todos os concursos realizados aí, que cobra esse assunto, que são 3 bases basicamente. É o triângulo, o quadrado e o hexágono. Então nós vamos focar nosso estudo nisso daí. E se você souber essas 3, você sabe qualquer uma outra. Não muda. Tá? Vai mudar o polígono da base, mas a ideia central é a mesma. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então olha só. Primeiro, o quadrado. Qual que é a característica do quadrado? Ele apresenta todos os lados iguais. Então, como a base aqui é um quadrado, eu tenho que esse lado é igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. Então, eu tenho 4 lados iguais. Beleza? Bom, a altura está aqui. Tranquilo? Bom, o que pode se perguntar a respeito de um prisma? O exercício pode perguntar para você achar a área da base, ele pode perguntar para você achar a área lateral, ele pode perguntar para você achar a área total, ou ele pode perguntar para você achar o volume. Então, nós nos concentramos em 4 perguntas, tá? Como que nós respondemos ela? Se o exercício pedir área da base, a resposta é: depende da base. Se a base for um quadrado, a área da base, lado ao quadrado. Ok? Outra pergunta. Área lateral. O que é área lateral? Área lateral é o somatório da área de todas as faces. Eu acho a área de uma face, multiplico pela quantidade de faces que existe. Por que, professor? Porque nós estamos trabalhando com um prisma regular. O que quer dizer prisma regular? Prisma regular é quando o polígono que constitui ele são polígonos regulares. E o polígono, para ser regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Professor, o que é isso? Equilátero quer dizer que tem todas as medidas iguais. Equiângulo, todos os ângulos iguais. Então, quando o polígono da base de um prisma for um polígono regular, o prisma vai ser regular. Então, toda vez que ele disser isso, a medida de todas as arestas da base são iguais. Por isso que aqui é um quadrado. Observe, ó, todos os lados que são as arestas da base são iguais. Então, é um prisma regular, ok? Então, a sua face lateral vai ser um retângulo. Olha só, um retângulo. Como que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura. É assim que acha a área de um retângulo. Portanto, como a base é um quadrado, então eu vou ter 4 faces. Lembram? Eu disse que a quantidade de faces depende de quantos lados tem o polígono da base. Então eu tenho 4 faces. Sendo assim, a área lateral vai ser 4 vezes a base, que é a aresta da base, que é o lado do quadrado, vezes a altura. 4 vezes L vezes H. Pronto, eu acho a área lateral. A outra pergunta com relação à área seria área total. Área total. O que é a área total? A área total é o somatório da área da base mais a área lateral. Só que tem um porém, galera. Quantas bases eu tenho aqui? Eu tenho 2 bases. Então, eu tenho que somar a área da base de cima e a área da base de baixo. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Beleza, né? Bom, vamos agora para outro modelo de prisma, o triangular.
prisma triangular regular. Bom, por que que ele é triangular? Porque a sua base é um triângulo. Por que que ele é regular? Porque esse triângulo possui todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Qual é o nome que nós damos ao triângulo que possui os 3 lados iguais? Isso mesmo, galera, equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Beleza? Bom, então o prisma triangular regular vai apresentar na sua base um triângulo equilátero. Sendo assim, quantas arestas eu tenho aqui? 3 arestas, ok? 3 arestas. Quantas faces laterais eu vou ter? 3 faces laterais. Como que vai ficar o cálculo da área da base desse prisma? Então tá aqui os 3 lados. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que é aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.